amigo, amiga, que bom que você clicou aqui. Tem uma mensagem de Deus para você. Seja em que tempo for, ou local que você estiver ouvindo essa pregação da palavra de Deus, que você possa ser abençoado pelo Senhor. O texto bíblico encontra-se no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 3, versículo de 1 a 3, e também o versículo de número 10. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo de número 10. Jesus respondeu: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Nesse texto, ouvinte, eu prego sobre um tema: o novo nascimento. O novo nascimento é necessário por causa da incapacidade do homem natural ver o reino de Deus. O homem natural é absolutamente cego à verdade espiritual e não pode entrar no reino de Deus. Nascer de novo não é uma reforma da velha natureza. Em Romanos, capítulo 6, versículo 6, Paulo diz: o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja desfeito. No versículo 5, Jesus fala para Nicodemos sobre o nascer da água e do Espírito, que significa a mortificação da nossa velha natureza, que é um ato criador do Espírito Santo em nós. A crucificação de Cristo por nós tem uma influência direta sobre a crucificação do pecado em nosso corpo. A corrupção que habita em nós é o corpo do pecado que precisa ser crucificado com um novo nascimento em Cristo. A corrupção chamada pecado é a raiz que o machado, chamado de palavra de Deus, precisa cortar pela raiz. O pecado hediondo precisa ser crucificado, esmiuçado pela palavra de Deus. Nascer de novo significa colocar restrições nas práticas inapropriadas, que vai contra a aliança com Deus. Destruir, dar um fim nos nossos hábitos viciosos. Isso é nascer de novo. Isso é nascer da água e do Espírito. Isso é crucificar o pecado hediondo em nós. Embora haja cananeu ainda na terra, mas os verdadeiros israelitas, os verdadeiros judeus, os verdadeiros servos de Deus, jamais serão escravos do pecado. Ou seja, a igreja de Deus, que realmente nasceu de novo, ela está ainda na terra, numa terra amaldiçoada pelo pecado, mas os verdadeiros servos do Senhor jamais vai se sujar, se contaminar com o pecado. No versículo 2, Nicodemos veio ter de noite com Jesus, um conhecedor da lei mosaica. Jesus disse a ele: isso não é suficiente, Nicodemos, para entrar no reino de Deus. Você está escondendo a sua religião. Você crê em mim, crê nos meus ensinamentos, mas veio ter comigo de noite para se esconder dos seus passas lá no Sinédrio. Sua religião precisa ser conhecida diante dos homens. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um príncipe, um membro do Sinédrio. Jesus, ele deixou claro no versículo 10 que nós lemos, que Nicodemos era um mestre em Israel, um mestre entre os judeus.
É porque ele também era um membro do conselho, um membro do Sinédrio. No Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 51, Nicodemos aparece corajosamente em defesa de Cristo. Nicodemos se opôs a todos os membros do conselho do Sinédrio, todos eles que estavam contra Jesus. Nicodemos se opôs contra eles, bateu de frente e com certeza votou contra a prisão de Jesus. Porém, Nicodemos era mais um daqueles mestres que ensinava o que não sabia. Quem falou foi Jesus, versículo 10. Tu és um mestre e não compreende essas coisas. Jesus está dizendo, tu és uma pessoa que ensina o caminho do céu e não sabe como entrar no céu. No Evangelho de Mateus, Jesus disse que se um cego guiar um outro cego, ambos cairão no buraco. E aos pastores e aos mestres do ensino nos dias de hoje, será que estamos ensinando a palavra de Deus na medida definida pelo Espírito Santo? A Bíblia é ensinada na medida definida pelo Espírito Santo. Esse ensino vai levar um número de almas para o céu. Porém, a Bíblia é ensinada fora da medida definida pelo Espírito Santo, vai levar um número mais expressivo de almas para o inferno. Cuidado, pastores. Cuidado, mestre do ensino. O tempo do fim chegou. O tempo do fim chegou. Jesus está dizendo para Nicodemos que não basta ser religioso. Jesus disse para Nicodemos que não podemos consertar ou remendar o templo velho. Temos que começar da fundação, nascendo de novo. Jesus exige que tenhamos uma nova natureza, novo princípio, novas afeições, novas atitudes e objetivos. Porque o nosso primeiro nascimento, o nascimento carnal, o nascimento natural, está corrompido. Porque fomos formados em pecado. Pecado natural. Quem falou sobre isso foi o salmista Davi no Salmo 51, no número 5. Davi foi clássico e categórico em dizer: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Davi está falando que o homem ele nasce no estado do pecado natural. Davi sabia que desde a infância possuía a propensão natural do pecado. Toda pessoa desde o nascimento tem a propensão egoísta para satisfazer seus próprios desejos, mesmo que tal desejos venham lhe trazer sofrimentos cruciais, mesmo sabendo que esse desejo, ao ser concluído, vai lhe trazer algo atroz. O novo nascimento, a regeneração em Cristo, expurga os desejos carnais pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus expulsa os desejos carnais da nossa vida. No versículo 6, Jesus diz que aquele que é nascido da carne é carne. A alma, ela é a sede dos desejos. A alma é a substância espiritual. A alma está mais ligada à carne. A alma está cativa pela vontade da carne e é tão apaixonada pelos prazeres da carne quanto a própria carne. A alma que está fora do novo nascimento, ela é uma alma carnal. Uma alma que os teólogos chamam de Maria vai com as outras e está longe da comunhão de Deus. Quando o homem santifica o seu corpo, a sua alma fica com os desejos voltados para as coisas de Deus. Porém, quando não santificamos o corpo, os desejos da alma ficam ligados às coisas inapropriadas à aliança com Deus.
A alma é a sede dos desejos físicos, porém ela não tem as rédeas da situação. Quem possui as rédeas é o corpo, quem possui as rédeas é a carne. Por esse motivo é necessária a santificação, caso contrário o homem não verá a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se nós não santificarmos o nosso corpo, a nossa alma vai sempre querer as coisas banais desse mundo. Davi, no Salmo 51, no número 10, ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Escuta, amigo, todos os crentes precisam que o Espírito Santo crie neles um coração puro, que aborrece o pecado. Isso só é possível através da santificação. É um espírito renovado. Davi falando: cria em mim um espírito renovado, um coração reto, um coração puro. Um espírito renovado e disposto a obedecer à vontade de Deus. Caso contrário, esquece o céu, irmão. O céu é para aqueles que entram pelo caminho da santificação. O céu é aqueles que nasceram realmente de novo. Encontramos um texto bíblico em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1, um casal de crentes que tentou pertencer a um grupo que doava tudo, doando só a metade. Esse casal era Ananias e Safira. Eles veio doaram apenas a metade. E eles morreram porque a metade Deus não aceita, Deus não recebe. Ananias e Safira é o retrato de um casal que estava servindo a Deus, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, porém não tinha nascido de novo, ainda estava vivendo na velha natureza. Ananias e Safira declarou sua profissão de fé no cristianismo moderno, onde não existe uma verdade absoluta, onde pregam o relativismo: vinde como estás e pode continuar como estás. Isso jamais é um novo nascimento em Cristo Jesus. Ananias e Safira fingiram viver um novo nascimento na nova aliança com Jesus e morreu aos pés do apóstolo Pedro. Deus nunca mudou, amigo. O mesmo Deus da antiga aliança, que não aceitou a oferta de Caim, porque nela faltava o elemento da verdade. Na nova aliança, o critério é o mesmo. Só a metade Jesus não aceita. É tudo ou nada. Ou o homem nasce de novo e coloca restrições nas práticas inapropriadas, ou então ele não entrará na cidade pelas portas. Conclusão: o novo nascimento só tem lugar na vida daqueles que se arrependem dos seus pecados. A regeneração é a nova criação e transformação da pessoa, porque o arrependimento verdadeiro leva a pessoa a uma mudança de direção. A regeneração envolve a mudança da velha natureza pecaminosa, no qual a pessoa envolve em uma nova vida de obediência a Jesus. Finalizando, não adianta dizer sou filho de Abraão, não adianta dizer porque a árvore genealógica não garante salvação. Não adianta dizer sou filho de Deus, quando os nossos atos evidenciam a falta de qualquer relacionamento moral e ético com o Senhor Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, Jesus disse: todos aqueles que me aceitaram, todos aqueles que me receberam, foram feitos filhos de Deus. Então, filho de Deus é feito, amigo. Filho de Deus é feito através do novo nascimento, de uma nova criatura. O Filho de Deus é feito por meio de uma regeneração
regeneração que envolve mudança na nossa vida, no nosso caminhar. Fique com essa mensagem. Deixe seu like, compartilhe nossos vídeos e ative o sininho para receber mais notificação. Que Deus possa abençoar a todos.